a paz do Senhor para todos, amém? Vamos abrir a Bíblia em 1 João, primeira epístola de João, apóstolo João, capítulo 5, versículo 14. Agradeço em primeiro lugar a Deus por essa rica oportunidade e em segundo lugar a Deus também, porque foi Deus que colocou no coração do pastor Rogério pedir a oportunidade ao pastor Carlos, né, e agendar esse dia para estar aqui. Louvado seja o nome do Senhor, né? Depois gostaria de pedir a gratidão a Deus, ao pastor Carlos também por essa oportunidade maravilhosa, né? Agradecer ao presbítero Augusto, né, por estar nos acompanhando. Foi um pouco difícil chegarmos aqui, porque Rogério colocou no coração de me apanhar em casa. E aí o trânsito deixou o pastor Rogério, né, preso. Aleluia. Amanda, continua assim, Amanda, em nome de Jesus Cristo. Depois eu quero falar com o teu maridão, para te levar lá na igreja, em nome de Jesus, tá? Você é uma verdadeira adoradora. E aquela jovem ali também, em nome de Jesus, diz para ela, não muda nunca, continua como está, para a glória de Deus. São duas adoradoras de Deus na terra, não é? E é uma espécie de extinção na terra. Tem levita, tem cantor, tem músico, agora adorador está em falta, tem pouco. Aproveita essas duas, porque são bênçãos de Deus na terra ainda. Encontraram 1 João capítulo 5, versículo 14 e 15. Aleluia. Eu trago uma palavra um pouco doutrinária para a igreja. Falei até com o Rogério. Falei, Rogério, pastor Carlos, será que vai me permitir, né, trazer uma palavra doutrinária? Mas é doutrinária sobre oração, tá? Não há risco aqui de outra coisa mais grave, né? Que venha assim colocar em xeque até as doutrinas da igreja. Mas é falar sobre oração. Tá bom? Não trago palavra de fogaréu, né? Mas trago uma palavra que eu pediria a quem puder, liga o seu celular para gravar o que vai ser dito. Tá bom? Com permissão do pastor Carlos. Não é? Se você quiser ligar o teu celular, liga apenas para gravar. Grava esta mensagem, porque ela fala sobre oração. E depois do caminho da mensagem você vai entender a gravidade disso para os tempos atuais, tá bom? A palavra de Deus diz assim: esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, se nós pedirmos segundo a vontade dele, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Amém? Amém. Se nós sabemos, temos consciência de que Ele nos ouve, quanto ao que nós pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. A coisa é muito simples em termos de oração. A oração que agrada ao coração de Deus é a oração em que nós nos dirigimos para Deus para pedir a Deus segundo a vontade dEle. E qual é a vontade de Deus revelada? Está na Bíblia Sagrada, é a palavra de Deus. Na medida em que eu oro, você ora, a própria palavra de Deus, você está validando a palavra de Deus. Pode tomar assento em nome de Jesus. Você está dando legalidade a Deus atender teu pedido de oração. A palavra de Deus diz lá em Números, quem for bom de Bíblia rápido, lá em Números capítulo 23, versículo 19, a Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Aquilo que Deus falou, aquilo que Deus prometeu,
ele vai cumprir, queira o diabo ou não, acredite você ou não, queira o inferno ou não, queira os demônios ou não, não importa, é incondicional, porque foi ele quem disse, foi ele quem falou. Qual é o grande problema? É que a igreja atual na terra, e eu não estou falando aqui de nenhuma denominação, eu estou falando de um erro doutrinário absurdo que domina a vida da maioria dos crentes na terra. Eles não sabem orar a Deus. Eles não oram segundo a palavra de Deus. Eles oram segundo as suas palavras. Primeira epístola de Paulo a Coríntios é muito claro quando ele diz que o reino de Deus não é feito de palavras. Ele é feito de poder. Ele é feito de virtude. Então, Deus, ele não tem muito compromisso com a nossa palavra. Claro que quando nós estamos num nível de comunhão com Deus, de intimidade com Deus, de um relacionamento íntimo e profundo com Deus, ele passa a ter compromisso com a nossa palavra, como ele tinha compromisso com a palavra que saía da boca, por exemplo, de Samuel, a ponto de Samuel orar a Deus e dizer para nós, para o povo de Israel: pecaria eu contra Deus, não orando por vocês, porque Deus não deixa cair uma palavra da minha boca. Se não fosse verdade, Elias, no auge da sua intimidade com Deus, ele começou a sequer usar o nome de Jeová. Ele já não falava mais em nome do Senhor. Ele dizia: segundo a minha palavra, segundo o que eu digo, não vai chover na terra. Mas aí é grau de intimidade. A regra geral é que Deus tem compromisso com a sua palavra. Deus vela pela sua palavra. Entende o que é velar? Imagina um velório, o defunto estendido e a família ali de olho arregalado. Assim é Deus, o defunto é a palavra. Os olhos de Deus ficam arregalados para dar cumprimento à palavra. O que é que tu vês, Jeremias? Eu vejo um galho de amendoeira. Viste bem, porque eu velo pela minha palavra para cumpri-la. Um dos primeiros segredos que tu não pode perder mais na tua vida é passar a orar segundo a palavra de Deus, não o que te foi induzido ao erro. Você quer ver? É muito comum as pessoas, quando vão orar por enfermidades, quando vão orar por curas, de si mesmas, ou de alguma pessoa que está presente e lhe pede uma oração. Sabe qual é a oração dela? Senhor meu Deus e meu Pai, tem misericórdia desta vida, Pai. Cura, Senhor. Eu te pergunto, essa oração foi ensinada por Deus? Jesus nunca curou ninguém com base nessa oração de petição para Deus. Você vai ler o Novo Testamento de Mateus a Apocalipse, você vai permear cada versículo e não vai encontrar Jesus orando por um enfermo, orando por uma doença, orando por um paralítico, orando por um coxo, orando por alguém que está cego e ele vai devolver a visão, orando por alguém que está mudo e ele vai devolver a fala, está surdo, ele vai devolver a audição. Não há um exemplo de Jesus pedindo ao Pai para fazer a obra. E por que os crentes pedem? Como crerão se não houver quem ensine? Como crerão? Como crerão se os ensinos estão muitas vezes tortuosos, levando o crente a orar contra a palavra de Deus? E eu te acrescento, porque a minha hora, vou lutar contra o horário,
tenho que andar em velocidade. Olha aqui, eu te acrescento: nenhum apóstolo, nenhum discípulo de Jesus Cristo jamais orou para a enfermidade, para a cura de uma enfermidade, para a cura de uma doença, para operar alguma maravilha, para algum milagre, algum sinal, algum prodígio, para for o que seja nesta área. Nunca você verá no Novo Testamento a oração de petição ao Pai para que o Pai faça a obra. Entenda, você é a arca da aliança. Por onde você vai a presença de Deus. A Bíblia diz: se creres em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas fluirão do interior do teu ventre. Por quê? Porque a fonte é o Espírito de Deus. O Espírito que você carrega dentro desta arca, entenda, é o mesmo Espírito que deu poder para Sansão pegar a queixada de um jumento e matar 1000 homens. É o mesmo Espírito que pegou Davi com 16 anos de idade, com uma funda, e lançou aquela pedra, e aquela pedra destruiu com a vida daquele homem que era absolutamente invencível em guerra. Invencível. O Espírito é o mesmo. O mesmo Espírito que estava naquele Davi, naquela hora, o mesmo Espírito em Sansão, o mesmo Espírito em Gideão, o mesmo Espírito está em você. Você não pode falar para Deus em oração contra a palavra de Deus. Você não pode lançar oração para Deus quando Deus te deu um outro comando. Quando Deus fundamentou na palavra dele o teu modo de orar. Abra a tua palavra em Marcos capítulo 16. Procura aí a grande comissão de Jesus, versículo 16. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo. Aquele que não crer será condenado. E depois Deus diz: e esses sinais seguirão aos que... Com relação à cura, à enfermidade, lê qual é a ordem de Jesus. É o último item. Qual é a ordem dele? Não localizaram? Já acharam? Podem falar? A última ordem é da cura, da enfermidade. Qual é a ordem que ele dá? Para nós fazermos o quê? Mas quem é que vai curar o enfermo? Nós. Por quê? Por causa do Espírito de Deus dentro de você. É você quem vai curar mediante o poder do Espírito Santo. Você pode até crer, e é correto e é bíblico, que o Espírito, ele vai efetuar a cura, mas mediante a tua palavra. Você nunca vai encontrar na Bíblia Jesus Cristo: Senhor meu Deus e meu Pai, estou aqui diante de um enfermo, estou diante de um cego ou de um paralítico, eu venho te pedir para tu ter misericórdia dele, cura ele. Não, sabe por quê? Porque a ordem era Jesus curar. Ah, pastor, mas Jesus era o Filho unigênito de Deus. Eu não sou. Eu sou por adoção em Cristo Jesus. Sim, mas Jesus era 100% homem igual você é. E ele não andava no poder da deidade dele, diz a Bíblia em Filipenses, que ele esvaziou-se a si mesmo, não usurpou ser igual a Deus. Se ele não usurpou ser igual a Deus e esvaziou-se, ele não andava no poder da deidade. Por isso ele foi obrigado a ser batizado e receber o Espírito de Deus na vida dele.
Assim como você anda na terra no poder do Espírito de Deus, Jesus também teve que andar no poder do Espírito Santo. Então ele é o nosso modelo. Ele é o nosso modelo. Quando Pedro e João, capítulo 3 de Atos, eles vão à Porta Formosa, eles vão ao templo para orar, eles encontram o coxo de nascença, que lhe pede uma grana, um dinheiro, uma ajuda, e eles viraram para ele e disseram: o quê? Eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas eu tenho uma coisa. Uma coisa eu tenho. E o que tu tem? Eu, em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Você não vai encontrar. Você não vai encontrar. Esse é um dos problemas sérios através do qual Deus não pode responder nossas orações, porque nós oramos mal, não sabemos orar, e pior, a nossa oração é um insulto ao Deus que já nos deu poder, já nos deu autoridade. Mas Deus pode ouvir? Claro, Ele é Deus, eu não sou Deus. Ele pode usar de misericórdia e querer acusar? Óbvio. Ele é legislador, Ele faz a regra e faz a exceção. Hebreus capítulo 9, versículo 27 diz: ao homem cabe morrer uma vez e depois disso segue-se E por que Ele ressuscitou Lázaro? Lázaro morreu duas. Por que Ele ressuscitou o filho da viúva de Naim? Ele chega no esquife, toca no esquife, para a procissão, abre o caixão: jovem, levanta-te. Ué, mas a ordem não era morrer uma vez e depois o juízo? Mas Ele é legislador. Legislador, Ele põe a lei e abre a exceção. Em nome de Jesus Cristo, eu venho daqui da parte de Deus te orientar, porque eu sonho o dia em que toda uma igreja vai ser curada. É uma das orações que eu peço ao Senhor. Deus, me mostra com os meus olhos, cumpre o Salmo 105, versículo 37, que diz que quando tu tirou o povo de Israel, eram 3 milhões de pessoas, no mínimo, Senhor, e entre aqueles 3 milhões ou 5, há teólogos que falam em 5 ou até mais, havia milhões de pessoas enfermas, e o salmista vem e profeticamente, olhando para o passado, ele diz: todos foram curados. Não houve um enfermo sequer. Um enfermo sequer. Todos que passaram pelo meio do mar, aleluia, foram completamente curados. A palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 38, ele afirma que Jesus Cristo andava por todas as partes, libertando e curando todos os oprimidos do diabo. Toda enfermidade vem do diabo, pastor? Não, tem enfermidades que vêm da profissão do camarada. O cara é carvoeiro, fica respirando carvão 50 anos. Como é que eu posso dizer que aquele efizema pulmonar é do diabo? É do carvão. O sujeito é motociclista, não tem vigilância, não tem responsabilidade, anda igual o louco, quebrou a perna, quebrou a cara, ficou com um monte de problema. Como é que eu posso dizer que o diabo é culpado daquela situação? Não é ele. Agora veja, não tem enfermidade satânica que Deus não queira te curar. Não tem. Não tem, sabe por quê? Porque, agora não sei se vocês vão crer no que eu vou falar. A obra da expiação, ela não se cumpriu somente quando libertou a humanidade da servidão do pecado, do jugo de Satanás, da escravidão do pecado. Há igrejas que pregam assim, mas eu não creio. Eu creio que a obra da expiação, ela foi muito mais abrangente. Ela alcançou o pecado, mas ela alcançou também outras maldições decorrentes do pecado. Entre elas, a enfermidade, a doença, a possessão demoníaca e outras situações.
Por que que eu creio assim? Porque Deus, ele validou no Novo Testamento aquilo que Isaías profetizou no capítulo 53. E o que que ele profetizou no capítulo 53? 700 anos antes da cruz, antes de Cristo, ele profetizou que Jesus Cristo levaria sobre o seu corpo as nossas dores. Ele levaria sobre o seu corpo as nossas doenças. Ele levaria sobre o seu corpo as nossas enfermidades. E ele levaria sobre o seu corpo os nossos pecados, as nossas iniquidades. Então não venham me falar que a obra vicária de Cristo na cruz foi uma obra estreitinha só para salvar o homem do próprio pecado. Não. Deus jogou sobre Jesus os nossos pecados. Deus jogou sobre Jesus, sobre o lombo de Jesus. Ele foi o carregador para a cruz dos nossos pecados. Mas ele não carregou só os nossos pecados. Ele carregou nossas enfermidades. Ele carregou nossas dores. Ele carregou nossas doenças. Ele carregou toda a maldição que está acossando o planeta Terra. O diabo não tem direito de te colocar enfermo. Mas por que que ele coloca? Por uma razão, ele age na ilegalidade. A questão é legal. Do ponto de vista legal, bíblico, da lei de Deus, ele não tem mais esse direito. Mas porque ele age na ilegalidade, ele lança sobre as pessoas enfermidades e doenças que ele não tem legalidade para lançar. A Bíblia diz que, João 10:10, ele veio para matar, roubar e destruir. Mas 1 João 3:8 declara que Jesus veio para destruir as obras dele. Por que que Jesus veio para destruir as obras dele? Baseado em quê? Baseado em que o diabo não tem legalidade em lançar uma enfermidade sobre nós. Jesus vai destruir. Por quê? Porque Deus já lançou aquela enfermidade no lombo de Jesus na cruz do Calvário. É preciso crer na palavra de Deus. Olha aqui uma segunda chave para você aprimorar a tua oração e você receber milagres um após o outro de Deus, você experimentar curas uma após o outro de Deus. Segunda chave, o crer é interior, a fé é exterior. Fé é o crer aplicado à palavra de Deus. Repete comigo, fé é o crer aplicado à palavra de Deus. Não aplica a fé a outra coisa, a não ser a palavra de Deus, ao mandamento de Deus, àquilo que Deus fala contigo, àquilo que Deus te promete. Ainda que seja um profeta usado por Deus que te mande uma mensagem, creia, mas não só creia, aplique a tua fé sobre aquela promessa e tu vai ver a glória de Deus na tua vida, porque Deus vela pela palavra dele para cumpri-la. Você precisa orar apoiado na palavra de Deus. É isso que João está dizendo aqui. A confiança que temos é essa, que se nós pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E segundo a sua vontade significa, traduzindo no carioquês, a sua palavra. A sua palavra. Aleluia. Segura essa chave em nome de Jesus Cristo. Terceira chave, olha aqui, olha para mim, foca. Ouve depois a mensagem em casa 10 vezes, se possível, para nunca mais esquecer. A fé, ela é a aplicação daquilo que tu crê. Aplicação sobre a palavra de Deus. Mas a fé, ela tem um segredo, ela é certeza. Fé que não é certeza não é fé. Esse é um problema sério do cristianismo moderno. Aí o cristianismo moderno olha para a igreja de Atos primitiva, vê aquele mundo de sinais e maravilhas e fala: que tempo áureo da igreja. Tempo áureo coisa nenhuma, é que a igreja de hoje está violando a palavra de Deus.
está transgredindo a palavra de Deus. Como disse aqui o varão de Deus, a igreja de hoje, ela está valorizando a palavra humana, não a verdade. Você tem que orar a verdade, você tem que fundar a tua oração, o teu plano, o teu projeto em cima da palavra. Vasculhe a palavra e encontre uma promessa que fundamente o teu projeto, e Deus vai estar com ele. E Deus vai estar com ele. Aleluia. E Deus vai estar com ele. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Eu não gosto daquela tradução da Arca, Almeida Revista Corrigida, que diz que firme fundamento. Não, firme fundamento é conversa de complicar o que é fácil. Certeza. Fé é certeza daquilo que você espera. Muda, corrige lá. Muda. Fé é certeza. Fé que não é certeza, aplica Tiago capítulo 1, versículos 5 e 6. Não ora duvidando, porque aquele que duvida é como a onda do mar, vai e volta, e vai e volta, e duvida e age com fé, e com fé e duvida, parece a praia da Barra da Tijuca, e vai e volta, tá cheio de crente igual a praia da Barra, crente duvidoso, ora está de fé, ora está de dúvida, ora está de fé, ora está de dúvida. Para com isso em nome de Jesus Cristo, porque Deus diz lá embaixo do versículo: aquele que viver assim não vai receber nada de mim. Ou tu ora com fé e a fé dá certeza, ou para de orar. Ou para de orar. Para de orar. A palavra de Deus diz em Tiago capítulo 5 que a oração da fé curará o enfermo. Quer botar uma lente mais ampliada ali? Escreve no versículo: a oração da fé dá certeza. Ou a oração da certeza. Por quê? É justamente essa certeza que o apóstolo João está tratando aqui. Quando ele diz, essa é a confiança que temos. Que se orarmos segundo a vontade de Deus, nós vamos receber. E no versículo 15 ele diz, e se sabemos que ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estejamos certos de que obtemos os pedidos. Estejamos certos. Estejamos com certeza, agindo com certeza. Então cuidado, não leia o versículo de Tiago, a oração da fé curará o enfermo. Entenda, aquela fé é certeza. E depois Tiago diz a seguir, ele fala, e Deus vai se colocar de pé e vai levantar o enfermo. Quando é que Deus vai se colocar de pé e vai levantar o enfermo? Quando Deus vê que você está orando a oração da fé, a oração da certeza, tu está agarrado na promessa da palavra dele. Tu tem que se agarrar na promessa da palavra. Eu disse para você que Jesus é o nosso maior padrão de direção. Segundo maior padrão são os apóstolos, fundamentos dos apóstolos. Eu te convido a você chegar em casa, ler todo o Novo Testamento e tentar encontrar um milagre, uma cura, uma enfermidade, um livramento, um sinal, um prodígio, uma maravilha, qualquer coisa, em que Jesus tenha orado ao Pai com uma petição. Eu venho te trazer aqui uma outra oração, que é a regra bíblica. Eu venho te trazer uma outra oração, a oração
do próprio Jesus Cristo e a oração dos apóstolos. Essa oração foi jogada para dentro dos fundos das igrejas. Ela era a regra única. E a exceção seria Deus atender um pedido de oração por algum enfermo presente. Eu estou falando de enfermo presente, ok? Não é enfermo à distância, não. Aí você tem que orar a Deus e pedir. Eu estou falando de enfermo que chegue aqui, que chegue na tua frente. Tu está na rua, o enfermo te pediu oração. Ou você enferma. A regra para essa situação é palavra de comando. Jesus declarou em Mateus 28:18: todo poder me foi dado no céu e na terra. E em Lucas 10:19 ele declara: e eu vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e em toda a força do inimigo, e nada vos causará dano algum. Aleluia, aleluia. Ele recebeu poder, todo poder foi recebido por ele, e ele entregou para você o poder. Ele colocou o espírito de Sansão em você. Ele colocou o espírito que estava em Moisés em você. Aquele espírito que disse: pare de orar a mim, Moisés. O que tu tem na mão? Eu tenho uma vara. Mete a vara na água. Mete a vara na água. A igreja parou de meter a vara na água. A igreja está sofrendo de um espírito de autocomiseração. Está com dó de si mesma. Está querendo impressionar Deus a sentir pena dela, sentir dó dela. Sabe o que a igreja está fazendo? Claro que tem muita gente que não faz. Muita gente que não faz. Muita gente que conhece a palavra. Olha aqui. A igreja que faz, ou os crentes que fazem isso, eles são iguais àquela criança cujo pai virou para a criança e falou: filho, bota o lixo para fora, porque vai passar o caminhão do lixo. Aí o filho vem para o pai, dobra o joelho na frente do pai e diz: paizinho, eu sei que tu é um pai de bondade, um pai de graça, e que tu me amas, pai. Olha o crente orando a Deus. Paizinho, pega o lixo para mim, paizinho, e bota lá fora. Aí o pai vira para o filho e diz assim: filho, a cota da Conlube eu já paguei. O que tinha que pagar eu já paguei. Agora é você, filhinho, que tem que pegar o lixinho e colocar lá fora, filhinho. Mas o filhinho não quer. Há uma igreja preguiçosa e uma igreja que mal compreende as coisas. Nessa criança não compreendia. Muitos crentes não compreendem. Deus já pagou. Ele te deu poder para colocar o lixo para fora da tua casa. Esse lixo é enfermidade, esse lixo é demônio, esse lixo é doença, esse lixo é podridão, esse lixo é pecado, é você. Deus disse para Caim: Caim, a ti cabe dominar o pecado, Caim. A ti cabe. A igreja abriu mão do poder que foi dado a ela. E ela vem para Deus: paizinho, estou enferma, paizinho, me cura. Estende a mão de misericórdia, paizinho. Ah, Pai Santo, eu estou com essa enfermidade já há tanto tempo. Deus não pode. Mas Ele é Deus. Se Ele quiser, Ele faz. Mas via de regra, Ele tampa os ouvidos e diz: como? Como? Onde você viu Jesus fazendo isso? Onde tu viu Pedro fazendo isso? Onde tu viu qualquer apóstolo agindo dessa maneira? Aonde tu viu isso escrito na Bíblia? Eu velo pela minha palavra para cumpri-la. Trata de repreender essa enfermidade. Trata de dar ordem ao lixo.
Cabe a você tirar o lixo. Cabe a você sacudir esse lixo. Cabe a você repreender esse lixo da macumbaria, da bruxaria, da feitiçaria, do voodoo, da magia negra, da magia branca. Cabe a você. Deus já colocou no meu lombo todo esse lixo na cruz do Calvário, e eu carreguei no teu lugar. Não me faça carregar de novo. Não me faça carregar novamente. Entenda, agora o diabo age na ilegalidade. Repreende ele. Repreende o principado da Covid. Repreende a potestade, a hoste espiritual da maldade. Repreende o espírito de enfermidade na vida do teu filho. Repreende a febre. Palavra de comando, voz de comando. Não oração de petição. Não oração de petição. Fé é certeza. A razão pela qual estão desaparecendo os milagres da igreja é porque a igreja não entende qual é a forma correta de orar. Você tem que usar a autoridade que já te foi te dada. Aleluia. Abre a palavra em Mateus capítulo 10. Mateus capítulo 10. Quando Jesus separa os discípulos e manda-os evangelizar o mundo. Tendo Jesus chamado os 12 discípulos, deu-lhes autoridade sobre espíritos imundos para os expulsar e para curar todo tipo de doenças e enfermidade. Deu para quem? Ele deu para quem? Para mim e para você. Nós somos discípulos. Ele deu para mim e para você essa autoridade. A autoridade não é volume de voz. Principalmente a nossa igreja pentecostal, ela tumultua isso. O crente pentecostal tem a mente desvirtuada. Ele acha que berrando muito impressiona e as pessoas, quanta autoridade. Isso não é autoridade. A autoridade é gerado na tua intimidade com teu Pai. A autoridade é gerada na intimidade. Teve um obreiro aqui logo no início que eu cheguei. Ele falou sobre o Monte da Transfiguração e aquele menino endemoniado lá embaixo, com os apóstolos, não é? Chegaram ali, passaram vergonha os 9 apóstolos. Vergonha. Por quê? Por quê? Jesus disse, quando na conversa em reservado, e Jesus disse: isto é por causa da vossa pequena fé. Fé pequena. Fé pequena. Quando é que uma fé é pequena? Quando ela não carrega certeza. Você precisa ter a fé da certeza. Jesus chegou diante de uma figueira e, usando a fé da certeza, ele amaldiçoou a figueira e disse: nunca mais comam os homens fruto de ti. E ela secou-se imediatamente. No dia seguinte voltaram por ali. Pedro se assustou, falou: Senhor, a figueira secou completamente. E Jesus ensinou para eles: isso é questão de fé. Se vocês tiverem fé, vocês dirão a essa montanha: lança-te no mar, e nada te será impossível. Aquilo que você crê, você precisa ter certeza. A certeza, ela é fé. A fé é aplicação. Certeza e fé andam juntas, uma embrenhada na outra, e elas precisam estar estabelecidas na palavra, na promessa de Deus, na palavra. Entenda, em nome de Jesus Cristo. A palavra de Deus diz que, versículo 7, pelo caminho preguem que está próximo o reino dos céus.
curem enfermos, ressuscitem mortos, purifiquem leprosos, expulsem demônios. Jesus está dizendo que quem vai fazer é o Pai? Jesus está dizendo que você pode orar ao Pai para o Pai expulsar? Ele está dizendo para você orar ao Pai para o Pai curar o enfermo? Então não faça nunca mais isso, em nome de Jesus. É você quem vai curar. É a palavra da tua boca. A ordem que você vai dar para a enfermidade. A ordem que você vai dar para o indivíduo. Porque o Espírito que está dentro de você, o poder dele é sobrenatural. O que tu ligar na terra será ligado no céu. O poder de ligar foi transferido do céu para a terra. E é você quem liga. É você quem tem a chave do céu. É você quem abre a porta da cura. É você quem abre. Por isso é que o apóstolo Pedro disse: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, eu vou te dar. Levanta e anda. Falo agora com a equipe de evangelismo da igreja. Quando vocês forem sair para evangelizar, não caçem oportunidades. Não sejam caçadores de oportunidades, porque a Bíblia diz que os sinais vão seguir vocês. Não precisa caçar. Mas na hora que você vê alguém paralítico na rua, é a oportunidade. Aleluia. Exercita a oportunidade. Usa a fé da certeza na palavra. Porque a ordem aqui é para nós. A minha tradução desta Bíblia aqui está curem, mas na tradução correta é curai. É imperativo. É ordem. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, curai os doentes. Jesus orou para o Pai diante de Lázaro na tumba. O que Jesus falou com o Pai ali? Pai, obrigado, Senhor, porque tu sempre me ouves. Mas desculpa, eu estou falando isso por causa deles que estão aqui. Jesus não estava orando para Deus ressuscitar Lázaro. O poder da ressurreição estava dentro de Jesus. O mesmo Espírito que está em você. Se você duvida disso, pega os livros de Reinhard Bonk, que morreu há alguns meses atrás. Um dos maiores evangelistas do continente africano. Cada pregação desse homem, milhões de pessoas aceitando Jesus. E milhões de pessoas, não são milhares, milhões, sendo curadas imediatamente. E a voz dele era de ordem. Hoje na Nigéria tem um profeta chamado Joshua. Um negro africano. Dentro da igreja dele, todos os dias, são milhares e milhares e milhares. Milhares e milhares curados, milagres, expulsão de demônio. Isso não pode acontecer na terra de forma pontual. Isso tem que acontecer na minha igreja e na tua igreja. Isso tem que acontecer aqui nessa igreja. Tem que acontecer em toda a igreja. Porque o reino de Deus não é feito de palavras, e sim de poder. O apóstolo Paulo falou: eu não vim até vós com palavras de sabedoria humana. De que adianta ser um grande pregador e não tem sinal algum? Não há milagre, não há maravilha, só há palavras bonitas, volume alto de voz, muita oratória, muita técnica, muito estudo. Para quê? O Evangelho é o poder de Deus para aquele que crê. Ele não é de palavra, ele não é de teoria, ele não é abstrato, ele é poder. O poder está desaparecendo das igrejas. Porque o povo não está sabendo orar. Se alguém pedir oração para você por alguma enfermidade, em nome de Jesus, repreende a enfermidade. Quando começou a pandemia,
O meu médico endocrinologista fez um exame para mim de abdômen total. E ele me disse a seguinte notícia: você escolhe morrer de câncer no fígado, morrer de câncer no pâncreas ou morrer de câncer no intestino. Eu cheguei em casa, falei para minha mulher: amor, recebi essa notícia. Só há uma maneira: repreender esse diabo. Repreender essa gordura no meu fígado. Estava no nível 4, pré-câncer. Era questão de dias. A qualquer hora o câncer apareceria. Eu levei mais ou menos uns 2 ou 3 meses durante a pandemia repreendendo esse diabo. Fui fazer um abdômen total. 2 meses depois, mais ou menos, a gordura no fígado desceu para metade. 2 meses depois, eu fiz um outro exame. O fígado, o médico disse, voltou a ser um fígado de criança. Não havia uma gota de gordura. No primeiro exame, além da questão do fígado, apareceu um cálculo renal. E eu fiquei receoso de entrar no hospital para fazer uma cirurgia por causa do Covid. A pancadaria começou também contra o meu rim, contra aquele cálculo. Adivinha o que aconteceu? No mesmo exame que acusou sem nenhuma gota de gordura no fígado, o médico procurou o cálculo e ele desapareceu. Deus quer fazer isso com todos aqui. Eu sofri durante 5 anos com uma discopatia grave, acentuada na 7ª vértebra. Os anéis desprenderam. A gelatina que amortece os anéis desprendeu também. As dores eram horríveis. Hoje eu não sinto nada. Nada. Posso jogar futebol, posso correr. O médico dizia, só tem uma solução, ir para a mesa de cirurgia. Eu lembrei de uma promessa. Deus usou o Jorge do Portão de Ferro, uma vez na nossa igreja, e disse assim, pastor, fica de pé. Fiquei de pé. Ele falou, Deus te dá uma ordem. Não é o médico que vai tocar no teu corpo. É Ele. É o Espírito dele que está em você. Fui pregar no Espírito Santo. Em muitas Assembleias de Deus, outras igrejas, a Donep, depois de passar um período grande lá pregando, de tanto comer mal, ali naquelas cidades, né? Comi muito carboidrato, as minhas fezes concretaram. E eu, quando peguei um voo para o Rio de Janeiro, o voo veio sacudindo de Vitória até o Rio de Janeiro, e eu detesto voar. Detesto. Eu tenho medo de altura. E aí o concreto piorou mais ainda. Quando eu fui defecar aquilo, houve rompimento do meu reto. As dores foram insuportáveis. 3 meses de dores. 3 meses que eu chegava no púlpito da igreja e eu não tinha condições de ficar de pé, não tinha condições de pregar. Falei, Senhor, eu não estou aguentando. E eu ali repreendendo, porque há curas que não vêm imediatamente. Há curas que são progressivas. O próprio Jesus passou por isso, quando ele pegou lodo, poçou no olho do homem e disse, como é que você está vendo? Eu estou vendo os homens como árvores. Ele pegou, passou de novo. Progressiva. Aquela era uma cura progressiva. Eu fui visitar uma irmã lá no alto do Morro da Praça Seca, uma casa de oração da irmã. Irmã, vazou da minha memória o meu hard drive que está arranhado já com a idade. Irmã Valdelice, já faleceu também. Quando eu entro na porta da casa dela, o círculo de oração estava armado, todo mundo orando. Ela levanta a cabeça, olha para mim, franze a testa, continua orando, volta a sentar, e depois que ela se
assenta com as irmãs. Ela falou assim: pastor João, eu estou vendo um anjo ao seu lado. Eu vi um anjo ao seu lado quando o senhor entrou aqui na igreja. E eu perguntei para Deus: Deus, o que esse anjo está fazendo com essa bandeja de cirurgia com bisturi nas mãos? E Deus me respondeu: não é o médico, não é o homem que vai costurá-lo. Diga a ele que sou eu. É o meu espírito que está dentro dele. Uma semana depois, eu estava costurado. Uma semana antes, eu estava num cirurgião aqui na São Bernardo da Barra. O próprio dono da São Bernardo, ele era cirurgião, amigo meu. Ele abriu o meu ânus e falou assim: meu amigo, só costurando, e se prepara para 3 meses de dores com hora marcada. Deus, uma semana depois, falou: não é o homem. Entenda, a única coisa que mata a tua fé, assassina a tua fé, é a tua dúvida. Não deixa, foi cantado aqui, não deixa a dúvida tomar conta da tua mente. A Bíblia diz: não olha para o vento, não olha para as circunstâncias, não olha para o mal, não se dirige pela tua visão natural, usa os olhos da fé na palavra de Deus. Lembre-se, Provérbios 18, 21 diz que na tua língua há o poder da vida e da morte. Quando você ordena a enfermidade, tu está lançando sobre ela o poder da morte sobre ela. Eu não tenho tempo, trouxe aqui uns 30 versículos para comentar com vocês, mas não dá tempo. Vão para a Bíblia Sagrada. Observa que toda cura, todo milagre, maravilha, Jesus no meio do mar, cala, vento, aquieta, não tem oração de petição. Para milagre não tem, para maravilha não tem, para cura não tem, não tem. A autoridade está na tua língua. Tu tem o poder da vida e da morte na língua. O que tu decretar, porque flui rios de águas vivas do interior do teu ventre, é o poder sobrenatural que vai se manifestar pela tua língua. Tu vai decretar a morte da enfermidade. Tu vai ter sinais, muitas vezes é progressivo, mas você continua. Mas a dor voltou, repreende ela. Luta, batalha, e Deus vai te dar vitória. Uma salva de palmas para o Senhor.